E eu, que sou papai de um bebê reborn, Pantera Negra, hoje a gente vai falar sobre essas bizarrices do Brasil e a convicção que eu estava certo desde o início, que eu tô falando que do QI do brasileiro, que a média é 83, que se você se esforçar um pouquinho a mais, você vai conseguir ultrapassar quase 70 a 90% de toda a população. E é engraçado que nessa onda de bebê reborn, com certeza sempre vai ter aquelas pessoas um pouco mais inteligentes que vai surfar nessa onda hypada que é o Brasil, que é a convicção que eu sempre falo que é um país maravilhoso para você conseguir chegar ao sucesso que você quer. Você alcançar aquilo que você imagina. E essas pessoas inteligentes para surfar, como o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, ele vai fornecer para você um dia ali para você toda a documentação, toda a documentação para você estar brincando com a sua boneca, você ganhar uma boneca ali como fosse de verdade, para você se sentir mãe com uma bebê reborn de plástico. Então, assim, ele está promovendo isso para aquelas pessoas que querem o desejo da feminista de ser mãe, né? No caso assim, que eu acredito que é o fracasso do feminismo, você entendeu? No caso assim, para chegar a esse ponto para adotar uma criança como fosse uma criança verdadeira, adotar uma criança de plástico. Mas eu acredito que eu sei por quê que as pessoas, em vez de adotar algo vivo, algo que tem uma vida que Deus ali criou, eu acredito que seja aquilo que muitas pessoas não fizeram, como o Bruno Galeassi e a Giovana. Que Deus abençoe vocês. No caso, assim, né? No caso, assim, porque as pessoas, em vez de adotar uma pessoa real, vão adotar uma boneca de plástico. E assim, você vê que eu sempre falei aqui, se o Brasil, a sociedade, fosse uma pessoa em si, eu acho, eu acredito que estaria internada de sanidade mental, infelizmente. Porque ninguém fala o necessário, o correto, o óbvio, o que precisa para você melhorar o nosso país. Como o arrombo do INSS, como diversas leis tramitando ali parado naquele lugar onde que era para votar, muitas pessoas retardando a votação para o progresso não conseguir chegar no nosso país. E é claro que a mídia ela vai dar holofote, ela vai dar palco para uma bebê, para uma boneca reborn. É claro, por quê? Para tirar o foco, aquilo que a gente tem que focar, a gente tem que cobrar aquelas pessoas, aquelas autoridades, a questão do rombo do INSS, na questão do desvio de todos os aposentados. Isso o brasileiro, com a média de QI de 83, não quer saber. Ele quer saber do show da Lady Gaga ficar tempos, dias, horas ali de fralda para se submeter, para idolatrar. É como que eu sempre falo aqui, no caso aqui,
que as pessoas gostam de idolatrar, terceirizar e não fazer. E não fazer. E ficar na fábrica, como a fábrica de chocolate, mas a fábrica da procrastinação, a fábrica da preguiça, a fábrica da preguiça, a fábrica da procrastinação. Porque é mais fácil a pessoa idolatrar esses tipo de coisa que o governo, que as pessoas, para tirar o foco naquilo que o brasileiro tem que focar para ter um mínimo de uma vida digna, ter um mínimo de uma vida legal, ser respeitado ali no transporte público, na saúde, na educação, na previdência, mas as pessoas perdem tempo e fica idolatrando uma boneca que não tem vida, uma boneca que é um pouco mais acabada, uma boneca que existe já um período extenso, que agora que retornou com aquele seu acabamento um pouco mais melhorado, que vem da China como uma boneca real para aquelas pessoas feministas que, infelizmente, eu comparo esse tipo de boneca e esse tipo que as pessoas utilizam como o vibrador, como algo que as pessoas colocam durante esse período que eu falo que é o período de sem fé, é o período que a pessoa não tem fé em si mesmo, que é o período que a pessoa não coloca e faça para ela ser o ator e o protagonista, ela ser o Overman, a evolução, como Nietzsche falou quando ele escreveu aquele livro, Assim Fala Zaratustra, que o homem ele tem a evolução do camelo, do leão e da criança para ser o passo para o Overman, para ser o passo para o super-homem. Então, assim, as pessoas hoje na sociedade, infelizmente, vive nesse período que um vibrador, que a pessoa vai se satisfazer, a mulher ali, momentâneo, né? No caso assim, e vai ficar ali daquela forma. E eu sei que a boneca Reborn e o vibrador feminino, ele é o agente do feminismo. Só que você sabendo disso, não precisa você se encaixar na agenda que eles querem. A agenda que vem de fora do exterior, como uma forma de vingança para a gente aqui, sabendo que a nossa média de inteligência é baixa, que essas pessoas ficam idolatrando esse tipo de boneca como tratando como uma pessoa humana, como uma vida humana que onde que Deus soprou ali, que não existe, que não tem isso. Ali é simplesmente uma boneca de plástico que não tem vida nenhuma. E eu não tô é, endemonizando a boneca em si, porque a boneca da nossa geração passada era uma preparação para a criança brincar com uma boneca ali. No caso, ela saber como que é a questão, o desejo que Deus colocou para a gente, que para a gente multiplicar, que é o desejo da gente ter, deixar as nossas gerações, deixar filhos, né? No caso assim. Então, no caso, esse conceito que a gente tinha antes, aquilo ali, era algo normal. Só que o que? Hoje, no caso, com tudo que está acontecendo nesse mundo caótico, nesse mundo que o inimigo, a Matrix, ele quer deixar.
essas pessoas presas, no caso, estão fazendo acreditar, esticar a corda, né? No caso assim, porque toda ação, quando você estica algo ali, eu acredito que vai voltar, né? No caso assim, e principalmente se você quebrar a barreira e as leis de Deus, você quebrar a barreira do nosso DNA. Eu sei que a boneca Reborn, criado pela agenda Walker, ela está para suprir uma carência daquelas mulheres que se deixou levar no discurso, na doutrina do feminismo, que é aquela mulher que, no caso, que eu acredito que ela escolheu a perfeição, escolheu não ser e não cumprir o DNA que está dentro de cada um de nós, não escolheu seguir as leis de Deus, no caso assim, e o tempo passou, essa mulher ela não teve filho, porque o homem, no caso, ele não tem validade para ter filho. Um exemplo, até 50, 55 anos, o homem consegue ter filho. A mulher não. A mulher, no caso, geralmente, ela tem validade. Então, assim, essa mulher, no caso, ela com certeza ficou carente e essa boneca, ela ficou para suprir essa carência. E assim, no caso assim, como fosse, porque que tem a ver a boneca e também o vibrador feminino? Porque no caso, hoje, no caso, com o vibrador feminino, no caso sim, muitas mulheres, no caso, substitui por homem. Tá ali, dentro do seu quarto ali, acaba se satisfazendo com aquele vibrador e não vai ao encontro de outro homem como que sempre foi na nossa geração dos nossos pais. Não é? Que sempre foi assim, de sair e encontrar uma pessoa, entender uma pessoa que a pessoa se sente atração, algo do tipo assim, e fazer o que tem que fazer. Mas hoje, essa boneca, junto com o paralelo do vibrador, acaba substituindo, um substitui o homem e a boneca substitui a carência. Eu coloco aqui também, no caso assim, até mesmo na questão de você ter cão, gato. Porque assim, o que acontece? No caso assim, eu amo esses animais, só que não vai conseguir substituir pelo filho. E se você pegar algumas, no caso, se você pegar algumas crenças de passadas, no caso assim, que as pessoas idolatravam animais, acabou perecendo. Né? Que nem no Egito antigo, que as pessoas idolatravam o gato, né? Que o gato era sagrado, aquele tipo de coisa. Você entendeu? No caso assim. Então, a gente está indo para um abismo e sem perceber. Não acaba percebendo. No caso assim. Ou, no caso, está cego, né? Que eu falo, no caso assim, está cego, idólatra, você entendeu? Está cego, está sem fé, você entendeu? No caso assim, idolatrando praticamente o inimigo.